Eu sou o Gabriel Amaral e vamos embora para mais um vídeo aqui do Raiz Tricolor. Hoje é dia 22 de agosto de 2024. Vem comigo nessa quinta-feira para a gente falar sobre convocação. Sim, André deve voltar a ser convocado, bem como Martinelli pode surgir na lista de Dorival. Essa é a notícia dada pelo GE. Globo numa matéria do Caê Mota e do Sérgio Santana. Essa matéria passou aí batidona para um monte de gente, mas é uma matéria que diz que o Palmeiras e o Botafogo, que era sobre o Palmeiras e o Botafogo, que aconteceu nessa quarta-feira, vamos falar já de Libertadores, Estevão e Luiz Henrique estão na pré-lista de Dorival para as eliminatórias. Só que aqui no subtítulo vem, André e Martinelli do Fluminense aguardam lista final, também aguardam lista final. Diz aqui na matéria, para você poder entender o que é a pré-lista, tá? A CBF enviou para os clubes no dia 16, ou seja, estamos falando da última sexta-feira, um ofício informando quais atletas estavam pré-selecionados para as partidas contra o Equador no dia 6 em Curitiba e contra o Paraguai no dia 10 em Assunção, Defensores del Chaco. Esse jogo em Curitiba é no Couto Pereira. E aí diz aqui que o Botafogo e o Palmeiras receberam o documento e nesse documento se alertava a necessidade de confirmação de convocação até sexta-feira agora. Caso não fosse convocado, o jogador fica como um possível convocado, um possível substituto. Tá? A lista, segundo diz aqui a matéria, por conta do início tardio das ligas europeias, a lista tem 30 a 40 nomes e só 23 serão definidos. Na matéria aqui diz jogadores do Flamengo, por exemplo, mas diz aqui que o Fluminense tem dois nomes, André e Martinelli. Cita outros nomes aqui também, enfim. Os nomes do Real Madrid, ou seja, é uma convocação que tem uma cacetada de nomes, os principais nomes estão por lá e André e Martinelli também estão. Ah, Gabriel, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que eles vão ser convocados? Não necessariamente. Como está escrito ali, são de 30, vou botar uns 35, 36 nomes, só 23 são convocados. Mas isso significa que tanto o André quanto o Martinelli hoje, se por exemplo, mesmo que eles não sejam convocados, uma lesão, uma necessidade de substituição de algum jogador que estaria entre os convocados, já incluiria esses jogadores do Fluminense. Eu diria até que pelo momento o André merece essa convocação pela sequência. O Martinelli eu diria que merece estar nessa lista de pré-convocados pela sequência como um todo. Não sei se ele teve a regularidade no ano para poder merecer uma convocação para a seleção brasileira. Agora, dito isso, dane-se, né? Se a gente pensar só na valorização do jogador, quando ele mete uma camisa amarelinha, meu amigo, com o CBF aqui do lado e a seleção principal, putz, grilo. O europeu vê isso, meu amigo, já sai na matéria lá. O internacional fulano, o jogador da seleção canarinho fulano, isso já valoriza pra caramba. E eu já falei aqui uma vez, eu não acho que o Martinelli é jogador de ser vendido, tá? Tal qual o John Arias, acho que é um jogador que tem mais importância aqui do que teria valor lá fora. Dito isso, se o Martinelli vai pra seleção. Se o Martinelli, ele tem a dupla nacionalidade italiana, que faz com que ele não seja estrangeiro jogando na Europa. Meu amigo, esse valor sobe e aí vender por pouco começa a reclamar. Enfim, Martinelli e André estão com o nome na lista. A lista deve ser divulgada na próxima sexta-feira. Vamos aqui para outra notícia, onde a gente fala sobre Gabriel Fuentes. Bem, a notícia que saiu ao longo dessa quarta-feira foi a do Julián Capera, que é um jornalista colombiano, que disse que nessa quarta-feira o Fluminense esperava a resposta do Júnior de Barranquilla sobre as condições para negociar a transferência de Gabriel Fuentes. Diz aqui que o período de contratação no Brasil termina no dia 2/9, né? Dia 9/2 aqui, mas aqui tá certinho, no dia 2 de setembro. Que o lateral esquerdo tem contrato até dezembro de 2021. Bem, a informação que eu tenho é que o último contato do Fluminense para com os representantes do atleta foi na sexta-feira. Depois disso ainda não se teve nenhuma resposta, nenhuma atualização dada ali entre o Gabriel Fuentes, o Júnior e o Fluminense.
as propostas já estão sendo... As propostas não, as negociações já começaram, como informou também o GE, eu já tinha falado sobre isso aqui, sobre essa questão dos valores. É sabido os valores. O jogador foi oferecido ao Fluminense, a gente trouxe essa notícia na semana passada, e nessa espécie de negociação, se é que dá pra gente já chamar assim, o Fluminense recebeu uma sinalização do Júnior de que o valor giraria ali em torno de 2 milhões de dólares por 60% do jogador. Mas, obviamente, ainda há uma negociação, pode ser questão de tempo de contrato também. O jogador tem muito interesse de vir para o Fluminense, é um lateral esquerdo e ele sabe que vindo para o Fluminense teria também uma chance muito grande de já chegar até atuando, né? E claro, né, cara, não dá para ignorar isso. Às vezes a gente se perde um pouco nessa parada. O maluco vai atuar junto com o Marcelo, cara. Marcelo é ídolo de geração, gente. É ídolo de geração mundial. Então, quer dizer, precisa atuar junto com o Marcelo, ele vai treinar junto com o Marcelo. Não precisa saber se o Marcelo está disposto a jogar. Enfim, então tem esse fator. No momento, então, a atualização que eu tenho é essa. O último contato entre Fluminense e os representantes do jogador foi ainda na semana passada, então esse compasso de espera segue até agora, dependendo também de uma resposta do Júnior, né, para que o Fluminense também formalize a sua proposta de acordo e dentro desses valores e também possibilidade de formas de pagamento. Vamos falar aqui também sobre a possibilidade do Fluminense jogar a Copa Intercontinental. Esse assunto voltou à baila, tá? Porque hoje, na verdade, ontem, né, para você que tá vendo esse vídeo, né, nessa quarta-feira, o jornalista Gilmar Ferreira, jornalista conhecido da mídia carioca, foi participar do Redação Sport TV, um dos principais programas de informação e de debate sobre futebol aqui no Brasil. Ele participou da edição e ele relembrou uma notícia que o Sérgio do Boccagi, da TV Brasil, deu há cerca de 3, 4 semanas no jogo, foi no dia do Fluminense Cuiabá, de que o Fluminense pode ser que o Fluminense participe da Copa Intercontinental da FIFA no final desse ano. Qual que é a notícia lá atrás do Boccagi para você entender e também a gente vir para o ponto do Gilmar Ferreira. A FIFA acabou com o nome Mundial de Clubes, né? Tem a Copa do Mundo de Clubes, que é que vai acontecer ano que vem nos Estados Unidos, e tem o Intercontinental de Clubes. Como que é esse Intercontinental? No final do ano, os clubes da Ásia, da África e da Oceania se enfrentam para poder sair um representante de lá. Os clubes da CONCACAF e da CONMEBOL se enfrentam para sair um representante. Esses dois clubes, esses dois vencedores se enfrentam para ver quem vai pegar o europeu na final do Mundial num lugar marcado. Só que esse confronto entre América do Sul e América do Norte, ele vai acontecer em um dos dois continentes, revezando entre eles. E é jogo único por aqui, ou seja, é um jogo mais cedo. E pela informação que o Sérgio do Boccagi deu e que o Gilmar Ferreira também disse, basicamente a FIFA quer que esse jogo seja antes. Eu vou ler aqui uma declaração que ele deu, tá? Tem uma discussão correndo que ainda não ganhou os holofotes, que é o seguinte: a FIFA, o Infantino, o presidente, está irredutível em relação ao calendário de disputa do Intercontinental. Repare que a FIFA ainda não divulgou as datas das partidas dos confrontos iniciais neste novo modelo de disputa do Mundial. E há um conflito de logística e de datas entre o final da Libertadores e o início do Campeonato Mundial, dos confrontos mundial. Então a informação que eu tenho é que existe mesmo. Se o presidente da CONMEBOL, Alejandro Domingues, não resolver esse problema, existe mesmo a possibilidade da FIFA determinar. Então é o seguinte, olha, não tem problema, você faz tua edição da Libertadores desse ano e eu pego o representante da Libertadores do ano passado e coloco para jogar o Mundial. Qual que é a parada? A final da Libertadores desse ano está marcada para 30 de novembro. E a FIFA quer que esse confronto entre CONCACAF e CONMEBOL pelo Mundial desse ano seja antes de 30 de novembro. E aí qual que é a merda? A CONMEBOL não teria como enviar o representante, né, o seu campeão da Libertadores esse ano,
porque ele só vai acontecer depois do início do Mundial. E ela teria que enviar o campeão do ano passado. Obviamente que é uma queda de braço isso daí, né, entre Conmebol e FIFA. A Conmebol não quer também ter que trocar sua final de novo, né? Mais uma vez, todos os anos teve algum problema na final. 19 saiu de Santiago, foi para Lima. 20 teve a pandemia, teve que mudar de data, né, ir pro ano seguinte, no Maracanã e praticamente sem público. A final de 21 foi no Centenário. Essa é que eu acho que não teve mudança nenhuma, mas ficou vazio o estádio. A de 22 lá em Guayaquil também teve alteração. A de 23 também teve alteração de data. Então, assim, a Conmebol não quer mexer mais uma vez nessa data, tá divulgando tudo como Buenos Aires, 30 de novembro. Só que a FIFA também, meu amigo, a FIFA tá acima da Conmebol, não joga pra perder, não. Então, assim, a gente tem que ficar de olho nisso. Até o Gilmar Ferreira completou. Evidentemente, não é uma informação oficial, porque eles não falam sobre esse assunto. Repare que nem a Conmebol nem a FIFA se pronunciam sobre as datas desses enfrentamentos preliminares, CONCACAF versus Conmebol. Mas existe essa discussão nos bastidores e por isso o nosso companheiro Sérgio do Bocai já andou noticiando e eu chequei que existe a discussão da possibilidade da FIFA determinar que o representante do torneio seja o campeão da Libertadores do ano passado. Eu já falei, acho pouquíssimo provável isso. Acho que nessa queda de braço, a hora que a FIFA der ali o checkmate nesse jogo de xadrez contra a Conmebol muda a data. Inclusive, eu tava para comprar aquelas passagens que você pode mudar de data, né? Se você quiser mudar depois sem pagar nada, para Buenos Aires, para caso o Fluminense vá para a final, eu já tenho passagem. Se o Fluminense não for, eu troco a data e vou passear algum dia, enfim, penso em alguma outra história. Mas não fiz isso justamente pela possibilidade grande da mudança de data dessa final. Então eu tô de olho. A gente tem ali, eu diria, 2-3% de chance, tá? De ser enviado para um Mundial de novo. Vamos ficar de olho, né? Falando em Libertadores, falando em Mundial, vamos falar aqui sobre os confrontos, porque o caminho do Fluminense até Buenos Aires já está definido. O Fluminense já tem o seu lado da Libertadores completamente definido e o seu caminho até a final. Vou botar aí na tela aquele diagrama, né? Faltam alguns confrontos ainda da Libertadores para fechar de vez as quartas de final. Nessa quarta-feira, o River Plate se juntou ao nosso lado, a Fluminense, Atlético Mineiro e Colo-Colo, completando um lado da Libertadores que leva até Buenos Aires na final. Fluminense e Galo já é um confronto definido, né, com as datas ali entre 17 e 26 de setembro, né? Pode ser na terça, na quarta ou na quinta, isso ainda não está definido. E o outro confronto, Colo-Colo e River Plate. O Colo-Colo ganhou a ida e a volta do Júnior, e o River Plate ganhou a ida e volta do Talheres, sei lá como é que chama. Minha voz chegou até a ficar ruim. Já do outro lado, o Botafogo. Que coisa, hein, cara? Eu achei que ia botafogar, hein? Botafogo 4-3 no Palmeiras no agregado, quase tomou a virada no último minuto. Descobre hoje se pega o São Paulo ou o Nacional. Jogo no Morumbi, quem vencer passa, se empatar é pênalti. E o Peñarol, que perdeu pro Strongest lá no alto do morro, mas já tinha metido 4-0, avançou e também descobre hoje, lá no alto do morro, Bolívar e Flamengo. 2-0 aí, do Bolívar precisa ganhar por 2 gols para levar para os pênaltis ou por 3 para poder se classificar. Seria lindo aqui um Bolívar e Peñarol, hein? Do nosso lado aqui, cara, vale aqueles comentários, né? Tem o jogo de volta, o Fluminense decide fora de casa contra o Atlético Mineiro e se passar, também decide fora de casa contra o River Plate, né? Problema da campanha que o Fluminense fez sendo quarto, mesmo sendo o quarto melhor, teria esse problema contra Atlético e River e são os prováveis adversários, no caso o Atlético já confirmado. E a situação do Colo-Colo me chama um pouco a atenção. O River Plate está de volta aí na parada, uma melhor campanha da fase de grupos, está invicto, são 7 vitórias e um empate até agora na Libertadores, é disparada a melhor campanha da competição e agora tem de volta o Galhardo, né? Então, enfim, olho nisso. Já o Colo-Colo, eu vi até gente falando, olha aí, a prova de que o grupo do Fluminense não era fraco, o Colo-Colo está nas quartas de final. Meu amigo, o Mano Menezes já deu a letra já, Copa é Copa, você não precisa, o Colo-Colo não é melhor do que todos os outros 40 que jogaram a Libertadores que não estão nas quartas de final. Ele só precisou ser melhor do que 3 equipes. Quais 3 equipes? Júnior, agora nas oitavas, e precisou ser melhor do que Fluminense. Aliás, Fluminense ele não precisou, né? Cerro Porteño e Alianza Lima.
Só precisou ser melhor do que seu, pô, tem a Alianza Lima. E o Júnior nas oitavas. Passou com a pior campanha da história, né? De um segundo colocado, num grupo que foi nivelado por baixo, com exceção do Fluminense. Ele avançou para as oitavas de final e deu a sorte de pegar o pior primeiro colocado, né? Não foi ele exatamente o pior na conta, porque o The Strongest ficou um pouco atrás. Mas o Júnior só foi primeiro colocado porque na estreia, quem lembra aí dos resumões da Libertadores, vai lembrar, na estreia da Libertadores o Botafogo teve uma pane e perdeu em casa pro Júnior. Porque tirando isso, simplesmente o que o Júnior fez dentro da Libertadores foi empatar em casa e ganhar da LDU fora, que aí sim foi um grande mérito. Mas o Botafogo, depois disso, só perdeu para a LDU na altitude e teve um bom desempenho no geral. Então, inclusive, fica esse destaque, né? Até agora, inclusive, só o Peñarol e o Botafogo que passaram como segundo. E aí fica aquele chamativo e o Colo-Colo também, né? O The Strongest e o Júnior de Barranquilla, os dois piores, terem sido eliminados. Então, Copa é isso, cara. Você precisa ser melhor só do que alguns adversários. Né? No caso do Colo-Colo, só precisou ser melhor do que 3 adversários para bater nas quartas de final. Vai chegar à semifinal, vai passar, vai ser campeão? Provavelmente não. Né? Porque ele não é melhor do que o River Plate, não é melhor do que o Fluminense, nem do que o Atlético Mineiro. Mas Copa é isso. O grupo do Fluminense, por exemplo, que era tido como um grupo fraco, o segundo colocado está aqui nas quartas. E, por exemplo, do Palmeiras já teve os 2 eliminados, né? Exatamente, o do Palmeiras, que foi um grupo bem disputado, até de certa maneira num nível alto em alguns momentos, mas nem tanto assim, teve os 2 eliminados. Copa é isso, é um adversário só contra o outro, não é igual pontos corridos, você tem que ser melhor do que os outros 19. Beleza? É isso, tá? Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e vou dar uma dica aqui agora pra vocês, tá? Dica pra quem ficou até o final, tá? Essa é pra quem ficou até o final pra aproveitar. Aqui embaixo, ó, vou deixar aqui na descrição o link pra uma camisa do Fábio, né? Camisa num preço baixo e que tem um cupom maroto, tá? Ó, camisa do Fábio, tá, já tá com preço reduzido, porque é a camisa atual do goleiro do Fluminense, e esse preço de R$ 199 você pode esquecer. Por quê? Botou o cupom Jornada 10, já cai para 180. Se você quiser pagar no cartão, parcela em 2 vezes. Não quer pagar no cartão, quer pagar no Pix? Então já cai para R$ 162. E a personalização, nome R$10, número R$15. Pô, R$25 se você quiser personalizar com frete grátis. Aproveita, eu vou deixar o link aqui na descrição. Tamo junto, até a próxima. Valeu!